Que a paz de Jesus nos envolva e nos inspire sempre. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais um estudo, para mais um momento de reflexão em torno deste livro aqui, Livro da Esperança, é um livro extraordinário de Emmanuel. Hoje nós estamos no capítulo 65, intitulado Máximo e Mínimo. E é uma mensagem extraordinária de Emmanuel que vai nos convocar a ampliar as nossas perspectivas, as nossas reflexões, não só em torno da mensagem da mensagem em si, como da vida. É preciso transcender os aspectos da teoria e atingir a existência, atingir a vivência, atingir a prática. E Emmanuel vai comentar Lucas, capítulo 6, versículo 45, em que Jesus diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E também um trecho do item 11 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que está dito assim: para ser proveitosa, tem a fé que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Essa é uma fala muito importante, porque assim como o Tiago vai dizer em sua carta, né, uma fé sem obras é morta. E aqui nos convida a olhar para os filhos da fé. Como dizer, a nossa fé tem que cuidar daquilo que ela gera, daquilo que ela provoca em nós. Porque se a fé se circunscrever a ela mesma, ela morre. O que está dito aqui é que a fé não vale por si mesma, ou seja, não basta apenas ter fé. Não basta apenas dizer, não, eu confio em Deus. Não, tudo vai dar certo, eu confio em Deus. Ótimo. O que essa confiança gera dentro de nós? Essa confiança em Deus, essa fé no Pai, ela vai nos convocar a algo além. Como a dizer, a fé, ela não deve estar inativa. Não é uma fé que se basta. É preciso ir além. A fé é um princípio. Dali se desdobram outros que precisamos cultivar, cuidar, alimentar. Então, essas duas falas aqui vão nortear a mensagem de Emmanuel, que, na verdade, é um grande estudo sobre uma passagem do Novo Testamento, que é a passagem que nós gostaríamos de estudar mais detidamente aqui. Mas vamos na mensagem de Emmanuel, que ela é, assim, lindíssima, né? Emmanuel diz assim: se aceitamos Jesus por mestre, se nós entendemos que Jesus é o mestre, que Jesus é o grande condutor da nossa jornada, que Jesus é o grande jardineiro divino, como vai dizer o Espírito da Verdade, se aceitamos Jesus por mestre, é urgente, é necessário, é para ontem. Urge recordar que Ele está entre nós e os outros, conquanto sempre mais intimamente unido àqueles que se aproximam famintos, cansados, desorientados, cambaleantes. Aqui Emmanuel tinha colocado Jesus entre nós e os outros, porque é como dizer, olha, eu preciso fazer esse movimento, eu preciso sair de mim mesmo. Como Meimei vai dizer numa mensagem extraordinária chamada A Escola da Bênção, ela diz assim: pelo menos uma vez por semana, sai de ti mesmo e busca na caridade a Escola da Bênção. É um convite. Põe o teu olhar acima dos teus problemas. Põe o teu olhar acima da tua própria vida e enxerga mais além. Enxerga o outro. Às vezes a gente fica preso em nós mesmos. E aí Emmanuel já começa dizendo, se você aceitou Jesus por mestre, esse elevar do olhar é urgente.
urgente. É preciso transcender as barreiras do eu. Ou, como ele vai chamar no livro Fonte Viva, capítulo 101, é preciso ultrapassar a cortina do eu. Porque, por vezes, a nossa individualidade, o nosso egocentrismo tem tapado a nossa visão, nos impedindo de enxergar o outro. Mas isso é só para os discípulos de Jesus. E é para eles intimamente. De forma que não é para ficar apontando o dedo para o outro que não faz. Nem para o outro que não segue Jesus, nem para o outro que segue, mas não faz. Por isso que é muito interessante Emmanuel ter usado o verbo aqui na primeira pessoa do plural. Se aceitamos, ele está se incluindo também. Encarnados, desencarnados, não importa. E ele está incluído. Se aceitamos Jesus por mestre, urge recordar que ele está entre nós e os outros. Nesse sentido, Emmanuel vai nos convocar a pensar em algumas situações cotidianas, assim, situações normais do dia a dia, que muitos de nós experienciamos, que muitos de nós vivemos. Ele diz assim: muitas vezes, agora já é um diálogo de Emmanuel com o leitor, já é um diálogo do benfeitor conosco. Muitas vezes tomas a refeição, aqui ele já não está se incluindo mais, porque tomar a refeição é coisa de encarnado. Né? Então, muitas vezes tomas a refeição provando acepipes diversos e largando à toa pratos cheios que endereças inconscientemente ao cano de esgoto. Então, muitas vezes a gente desperdiça alimentos bons, alimentos que seriam como que um banquete para outras pessoas. Ele vai dizer exatamente isso. Há, porém, milhares de criaturas que se regozijariam com diminuta porção das sobras. Então a gente quer tanto encontrar Jesus, nós queremos tanto ter contato com o Mestre, e muitas vezes dizemos assim, mas eu não tenho como fazer, eu não tenho como ajudar o outro, eu não tenho como, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, mas desperdiça alimento todos os dias. Então aqui está uma situação que a gente poderia, muito bem, preparar uma marmitinha, 2, colocar assim, guardar, não, vou sair ali, mas daqui a pouquinho eu vou sair, vou ver se eu encontro alguém com fome na rua. E veja como Emmanuel está construindo a mensagem. Não é dar do que te falta. Não chegou no óbolo da viúva aqui. Porque a viúva deu 20 centavos, mas era tudo que ela tinha. Emmanuel não está chegando no óbolo da viúva, porque ele ainda poderia estar construindo a mensagem, dizendo para a gente dar até o que a gente acha que é necessário, como vai dizer uma mensagem extraordinária no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, diz assim, rico, dá do teu supérfluo, dá daquilo que te sobra, mas vai mais fundo, aquilo que te é necessário, porque mesmo aquilo que te é necessário está longe ainda do verdadeiramente necessário. Até o necessário é supérfluo, por vezes. Mas aqui Emmanuel não está nem tocando nesse ponto. Ele está dizendo assim, olha, sobrou, eu vou jogar no lixo. Esse dito lixo seria um banquete. Recolhes a veste comum, verificando ornatos ou combinando cores que te dignifiquem a presença, relegando peças e peças a descanso inútil no armário. É o famoso, não, mas um dia eu vou usar. Não, mas deixa aí, porque vai que acontece uma situação que eu preciso usar. Existem, contudo, milhares de infortunados suspirando pela roupa batida que afastaste de uso. Então, a gente percebe que o núcleo das situações que Emmanuel está dizendo é do próprio supérfluo, do próprio
exagero, por vezes, que a gente se permite. Via de regra, guardas no cofre, sem qualquer serventia, o dinheiro de que não sentes necessidade, após a compra desse ou daquele objeto, atendendo a passageiro capricho. A construção da frase do Emmanuel é muito importante. Guardas no cofre, sem qualquer serventia, o dinheiro de que não sentes necessidade, após a compra desse ou daquele objeto, atendendo a passageiro capricho. Olha como ele está falando do supérfluo, porque assim, é um dinheiro que sobrou da compra de um objeto que está atendendo um capricho passageiro. Então ele está pegando o ápice do supérfluo. O ápice do supérfluo. Todavia, repontam da estrada milhares de irmãos em dolorosa penúria, para quem migalhas de teus recursos seriam clarões de felicidade. Não raro, consultas livros e publicações às dezenas, por simples desfastio, sem o menor pensamento de gratidão por aqueles que consumiram fosfato e tempo, para que te não faltem esclarecimento e cultura. Outro dia eu ouvi uma frase extraordinária, atribuída a Rubem Alves, diz assim: ler em segundos o que um autor levou dias para escrever é um desrespeito. Então a gente passa assim na leitura, você leu a página, não, mas o autor levou dias, semanas, meses para escrever isso aqui. Muitas vezes tem anos de pesquisa e a gente passa assim. Não falou nada. Mas como assim ele não falou nada? Como assim? Levou um tempão para escrever? Será que ele realmente não escreveu nada? Será que a minha leitura de segundos conseguiu penetrar no mais profundo do que está escrito? Mas, às vezes a gente faz pesquisas, a gente bate o olho, não serviu, isso aqui é inútil. Entretanto, vai dizer Emmanuel, nas trilhas que perlustras, há milhares de irmãos ansiando aprender, aos olhos dos quais os textos mais elevados não passam de garatujas e enigmas. Aqui, Emmanuel, ele vai como que deixando a situação mais sutil. Né? Ele começou no alimento do corpo e terminou no alimento da alma. Olha que interessante. Ele começa no alimento do corpo, passa nas vestes, depois ele vai no dinheiro, já ficou um pouco mais sutil, e já incomodou um pouco. Depois ele começa a dizer, depois ele traz aqui a última situação, né? Ele traz como que o conhecimento que muitas vezes a gente adquire, usa esse conhecimento para menosprezar conhecimentos outros que estão produzidos, que estão feitos, ao passo que esse nosso conhecimento poderia ser muito bem utilizado para esclarecer, para auxiliar pessoas para as quais, assim, alfabeto é enigma. Isso me fez lembrar uma situação que eu estava refletindo hoje. Eu estava conversando com um amigo, é um amigo assim que eu gosto muito, e eu disse para ele assim, a humildade é uma virtude muito necessária para quem quer aprender. É uma virtude muito necessária para quem quer aprender. Porque o orgulhoso, ele não acha, ele tem certeza que já sabe tudo. Então ele não precisa aprender. Ele não tem como ensinar nada para ele, porque ele está muito cheio de si. Como é que você vai colocar algo num recipiente que está cheio? O humilde é aquele que se esvazia de si mesmo, está apto, pronto para receber. Então, eu dizia a ele, humildade é algo, uma virtude que nós precisamos para aprender. Sem a humildade é impossível aprender. E aí ele me disse assim, mas sem a humildade é impossível ensinar.
falei assim, nossa, não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. Sem a humildade é impossível ensinar. Sabe por quê? Porque você vai menosprezar, se você não tiver humildade, você vai menosprezar o desconhecimento do outro. Você vai debochar da ignorância do outro. Você não vai conseguir ter a sensibilidade de dizer, de perceber o que o outro não sabe e que eu preciso ensinar. Então, muitas vezes a gente vê pessoas rindo das outras porque a outra não sabe, porque a outra falou errado o nome, porque a outra entendeu errado. Assim, e por acaso você nasceu sabendo? Ou alguém teve paciência para te ensinar? Se alguém teve paciência de te ensinar, por que você está rindo daquele que desconhece? E se você não tivesse vivenciado a situação que vivenciou, onde aprendeu, você não saberia também. Se isso nunca tiver sido apresentado a você, você não sabe. Você pode ter, talvez, deduzido, mas ainda assim, não foi um processo 100% autônomo. De forma que a humildade ela é uma virtude necessária tanto para quem ensina quanto para quem aprende. Porque se faltar isso, não vai ter tato no aprendizado. E é o que a Emmanuel está dizendo aqui. A gente aprende e guarda para si. Como se o conhecimento, assim como a fé, tivesse um fim em si mesmo. Que a gente acha. E a mensagem aqui está nos convocando a dizer, olha, a fé não é um fim em si mesmo. A fé precisa cuidar daquilo que ela provoca, daquilo que ela gera dentro de nós. A fé é essa grande mãe das virtudes. Porque eu só consigo amar se eu tiver fé. Eu só consigo olhar para o outro se eu tiver fé. Porque se eu tirar a fé, eu vou necessariamente cair, que é o que Kardec diz na Viagem Espírita de 1862, sem a fé você cai no materialismo, você cai no ateísmo, e do ateísmo para o egoísmo, para alimentar o egoísmo é um pulo. Não quer dizer que toda pessoa é assim, mas é porque se nós não concebermos a humanidade como uma grande família, e isso só faz sentido dentro do âmbito da fé, se nós não compreendermos a humanidade como uma família universal, eu jamais vou conseguir olhar para um estranho e perceber nele um irmão. Então, assim como a fé tem que manter os filhos, as virtudes que ela provoca e gera em nós, assim também o alimento, assim também a roupa, assim também o dinheiro, assim também o conhecimento. Tudo isso que Emmanuel está dizendo, e aqui é claro que ele não citou mais exemplos, porque já basta, já basta. Já deu para entender que ele está falando de tudo que a gente pode possuir, de tudo que a gente pode angariar nessa existência material, não apenas tão somente no dinheiro, na veste, no alimento e no conhecimento, mas em todos os âmbitos da minha existência. Eu tenho que perceber que tudo isso são ferramentas de evolução. Tudo isso é me dado para que eu construa algo melhor, para que eu edifique algo fora e dentro. Fora e dentro. Aqui no finalzinho, ele vai mais uma vez confirmar: eu não estou falando do necessário. E olha que ele vai estar coisas aqui que a gente até fica pensando se são realmente necessários, mas olha como ele foi aqui bonzinho, né? Diz que Emmanuel é muito duro, olha como ele foi bonzinho. Razoável possuas casa própria a teu gosto. Não vai dar palpite na sua casa, não. Razoável possuas casa própria a teu gosto, contudo, que auxilies a extinguir no mundo a nódoa do desabrigo. Olha que sutileza. A minha casa é do jeito que eu quiser.
Mas além de ter a minha casa do jeito que eu quiser, será que eu consigo contribuir no mundo para que o desabrigo diminua? Não é extingua, é diminuir. Porque ele não está me chamando a extinguir, embora ele tenha usado o verbo extinguir, ele está me chamando a auxiliar a extinguir. É diferente. É diferente. É contribuir para extinguir. Ou seja, todo mundo que contribui para diminuir, contribui para extinguir. Porque se todo mundo contribuir, uma hora acaba. Justo detenhas o carro particular, o carro que te garanta eficiência e conforto. Não está brigando com conforto, não está brigando com o carro. No entanto, que ajudes a abolir a provação da nudez no trato de terra onde respires. A gente, às vezes, quer mudar o mundo, né? Às vezes a gente quer transformar, assim, o planeta Terra inteiro, como se bastasse. Como se bastasse. Acontece que todas as vezes que a gente atingir o que nós achamos que é muito, a hora que a gente atinge isso, a gente percebe que é pouco ainda. Ainda é pouco. Então a gente fala assim, não, eu quero fazer uma coisa impactante, uma coisa grande. Então eu vou mudar a minha cidade. Só no Brasil tem mais 5.500. Mudou uma. Então eu vou mudar o meu país inteiro. Só no mundo tem mais de 190 países. Você vai mudar um? Então eu vou mudar o planeta inteiro. Falou, olha, só no sistema solar tem mais 7. Só que o sistema solar é um sistema em outros bilhões de sistemas de uma galáxia, que é um entre outros bilhões de galáxias. Então, mudar um planeta continua pouco. Por que eu estou dizendo isso? Porque nunca vai ser muito. Nós temos uma ilusão com o muito. Não, porque muito é atender 1.000 crianças. Você atende 1.000 crianças e descobre que tem 30.000 crianças precisando de ajuda. A gente foca muitas vezes no muito. E porque a gente foca no muito, a gente esquece que o muito nosso sempre é pouco. E por isso mesmo, conviria que nós fizéssemos o pouco. Porque, como não conseguimos fazer o muito, a gente não faz nem o muito, nem o pouco. Agora, o que é curioso? A lição chama máximo e mínimo. É mais ou menos isso que Emmanuel vai chamar a gente a atenção aqui. É mais ou menos isso que ele vai chamar a atenção. Porque a gente não consegue atingir, muitas vezes, um máximo, a gente não faz também o mínimo. Ajudes a abolir a provação da nudez no trato de terra onde respires. É pouquinho mesmo, é aqui onde eu estou existindo nesse momento, é onde eu estou vivendo, que eu vou contribuir. E aí sim eu vou galgando outros patamares, atingindo outras pessoas. Mas eu tenho que começar aqui. Tenho que começar aqui. Compreensível, acumules as mais altas reservas de inteligência. Todavia, ninguém esteja privado de buscar o alfabeto. Você pode saber muito, não tem problema. O problema é quando, porque eu sei muito e eu não dou conta de ensinar esse muito, eu também não ensino pouco. Ou às vezes eu tombo para o acúmulo egoísta, né? Eu quero só para mim. Então eu conheço para mim, eu tenho dinheiro para mim, eu visto para mim, eu moro só para mim. Aí aqui ele vai dar o tom da mensagem, porque a mensagem chama máximo e mínimo. Ele já está nos convocando a pensar sobre isso. Você não oferta o máximo e nem o mínimo. Nem o mínimo. Então ele vai dizer assim, mereces o máximo de segurança e alegria, mas não deixes os outros sem o mínimo de apoio à necessária sustentação. Não deixes os outros sem o mínimo de apoio à necessária sustentação. A gente quer o máximo para nós. Tá ótimo, tá bom, pode ser, mas não deixa faltar o mínimo para o outro.
E olha como ele está nos convocando a falar do mínimo para o outro. Ninguém está sendo chamado para fazer o máximo. Nós estamos sendo chamados para fazer o mínimo. O mínimo. E nem o mínimo muitas vezes nós temos feito. Com tudo que nos sobra, com tudo que transborda das nossas necessidades, não é raro nós vermos pessoas que preferem jogar fora do que doar. Do que doar. Então, é para a gente raciocinar sobre aquilo que nós podemos fazer no momento. Muitas vezes eu não vou dar conta de alimentar todo mundo que está na rua. Mas Jesus não está pedindo isso. Jesus não está pedindo que eu alimente todo mundo. Mas alimente alguém pelo menos. Pelo menos. Você não pode fazer? Tem jeito de fazer? E aí ele finaliza com aquele jeito assim, extraordinário. Né? Se trazes o nome de Jesus, olha como é provocativo. O livro é espírita. O livro é para espírita. Olha como Emmanuel... Dá até para sentir um tom de ironia, mas não aquela ironia maléfica. É aquela chamada de atenção. Presta atenção. Se trazes o nome de Jesus na confissão da própria fé, olha, se trazes o nome de Jesus na confissão da própria fé, carregas no coração a luz do cristianismo. Ele não está perguntando, não, ele está afirmando. Se você traz o nome de Jesus na confissão da própria fé, você carrega no coração a luz do cristianismo. E cristianismo, na essência, não é nas exterioridades, não é nas formas, não é nas expressões, é na essência. E cristianismo, na essência, quer dizer Jesus e os outros juntos de nós. Eu sou cristão. Você vive com Jesus e com os outros? Ou às vezes é um relacionamento egoísta. Só Jesus. Não, mas Jesus é ele mesmo quem falou. Né? Quando fizerdes a um dos mais pequeninos dos meus irmãos, a mim o fizeste. Essa é a fala de Jesus e que a gente às vezes parece ignorar. Mas o fato é que essa mensagem do Emmanuel, sobretudo por causa desse finalzinho, por causa desse final, se trazes o nome de Jesus na confissão da própria fé, carregas no coração a luz do cristianismo. E cristianismo, na essência, quer dizer Jesus e os outros junto de nós. Esse junto aqui, essa coisa, essa construção, e toda a mensagem, né? Toda a mensagem, ela parece estar sempre referenciando uma passagem do Novo Testamento. Nós gostaríamos de passar nela aqui. Assim, não vamos assim entrar muito aprofundado na passagem, até porque não é o intuito é falar da mensagem, só que a mensagem nos remete a uma passagem que está em Lucas. A mensagem nos remete a uma passagem que está em Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Que é chamada, na tradução que eu tenho aqui, e em muitas traduções, de parábola. Mas ninguém disse que isso aqui é uma parábola. Há, inclusive, divergências entre comentadores. Uns falam que é parábola, outros falam que não é, que é uma situação real, enfim. Independente disso, a história é extraordinária. Mas se for um caso real, eu particularmente imagino que muitos chamam isso de parábola. E se
convencionou considerar isso aqui como uma parábola, porque se for uma situação real, vai ficar muito complicado de determinadas denominações interpretarem, então é melhor colocar como uma parábola, que fica um pouco mais fácil. Porque se for uma situação real, então o espiritismo meio que está certo. Essa coisa de imortalidade da alma, de conservação da individualidade, que pode ter comunicação entre desencarnado e encarnado. Se isso aqui for uma situação real, o espiritismo está definitivamente na Bíblia. Né? Como se já não faltasse, assim, já não tivesse, melhor dizendo, elementos para que a gente perceba. Né? Mas é a parábola do rico e de Lázaro. Parábola do rico e de Lázaro. Eu vou ler a passagem. A gente vai ver como isso está vinculado. Até na própria descrição do rico. Na descrição do rico, Emmanuel pegou elementos, os mesmos elementos, para construir a mensagem. O rico se veste bem, tem dinheiro, come bem, tem inteligência. E o Lázaro? O Lázaro é alguém que anseia as migalhas do rico. Muito, é paralelo, né? É muito similar assim. Capítulo 16 de Lucas, de 19 a 31, é o finalzinho do capítulo 16 e é uma passagem que está somente em Lucas. Está dito assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, deleitando-se a cada dia esplendidamente. E um pobre, de nome Lázaro, coberto de chagas, estava lançado junto ao portão dele, do rico, desejando saciar-se do que caía da mesa do rico. Saciar-se do que caía. Era tanto exagero, era tanta ostentação, por assim dizer, que o que caía da mesa dava para saciar uma pessoa. Além disso, os cães vinham lamber-lhe as chagas. E sucedeu que, ao morrer, o pobre foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, levantando os olhos, estando em tormentos, viu Abraão de longe e Lázaro em seu seio. Ele, chamando-o, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia Lázaro para que mergulhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou aflito nesta chama. Então, havia o Hades, Abraão lá em cima, com Lázaro no seu seio, assim, acolhido, né? E aí o rico fala assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia Lázaro para que mergulhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou aflito nessa chama. Disse Abraão: Filho, lembra-te as tuas coisas boas durante a tua vida. E Lázaro, do mesmo modo, as coisas más. Agora, ele está sendo consolado aqui e tu estás aflito. A inversão. Será que nós estamos preparados para essa inversão? Imagina você desencarna e o ser iluminado que vem te receber é um morador de rua que você ajudou. Você está preparado para essa inversão? Além disso tudo, foi estabelecido um grande abismo entre nós e vós, a fim de que os que queiram atravessar daqui para vós não possam, nem atravessam de lá para nós. Disse. Aí o rico disse, né? Sendo assim, olha que extraordinário isso aqui. Sendo assim, peço a ti, pai, que o envies para a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes testemunhem, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormentos.
ou é uma comunicação mediúnica que vai ter que acontecer, que ele está pedindo, ou é a reencarnação. Então, se isso aqui não for uma parábola, percebe como vai ficar difícil de interpretar? Se a gente não compreender mediunidade e reencarnação, por isso que eles tomam isso aqui como parábola, né? E aí Abraão vai dizer assim, não, eles têm Moisés e os profetas. Não, eles já conhecem, eles já têm conhecimento. É só buscar, é só aprofundar. Em Moisés e nos profetas já está esclarecido. Eles não precisam que Lázaro vá lá. Mas aí o rico vai dizer assim, ele disse, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, se arrependerão. Disse-lhes, se não ouvem a Moisés e aos profetas, mesmo se alguém se levantar dentre os mortos, não serão persuadidos. Olha que extraordinário isso. Não serão persuadidos. Ou seja, é preciso que a gente se atente àquilo que já está colocado para nós, porque já está para além do suficiente, para além do necessário. Tudo que a gente tem acesso hoje. Se Moisés e os profetas são necessários para perceber a necessidade da caridade, imagina se colocar Moisés, os profetas, Jesus e o Espiritismo. Aí não tem nenhuma desculpa mesmo, né? Então o texto de Emmanuel está nos chamando a pensar sobre isso. O máximo e o mínimo. Não tem problema você querer o máximo para você. Agora, não é esse o problema. Aliás, esse é o menor dos problemas. O problema é a gente não dar nem o mínimo para o outro. Nem o mínimo. E com tudo que a gente já tem de conhecimento, a gente não pode alegar que nós somos o rico da parábola. Não podemos mais. Porque já está aí, já está posto. Nos faz lembrar, por fim, a questão 830 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se o senhor de escravos é tão responsável pela escravidão, mesmo que isso faça parte da cultura. Se ele comete um mal tão grande, mesmo que isso seja da cultura dele. Os espíritos vão dizer assim, o mal é sempre o mal. E não há sofisma, faça-se torne boa uma ação má. Escravidão é sempre errado. Sempre errado. Só que no meio da resposta, como parte da resposta, eles deixam uma pérola. Fala assim, o grau de responsabilidade, porém, está relacionado aos meios que o homem tem de conhecê-lo. Eu acho essa resposta, assim, fantástica. Ela não acaba aqui, mas a pérolazinha que nós queríamos pescar é essa. Nós não somos responsáveis pelo quanto sabemos. Nós somos responsáveis pelos meios que tínhamos de saber. Porque se eu deliberadamente decidir não aproveitar, assim, o livro estava lá, o ensinamento estava lá, a palestra estava lá, o centro estava lá, e eu deliberei, não quero. Consciente, não, eu sei que aqui tem um conhecimento da vida eterna, estou vendo aqui o evangelho, tudo, não quero. Eu sou tão responsável quanto saber e não fazer. Sou tão responsável quanto quem sabe e não faz. Porque o grau de responsabilidade tem relação com os meios que nós tenhamos de conhecer o mal. Os meios. Às vezes a gente evita, falando, não, eu não quero conhecer. Mas nós somos convidados a conhecer, porque mais dia ou menos dia nós vamos ser como que impulsionados a isso. Não tem muita escapatória. Por que não começar hoje? O que eu já dou conta de fazer dentro do que eu conheço? O que eu dou conta de executar dentro daquilo que eu já sei? O que? Então, essa mensagem de Emmanuel, ela é um ponto de partida. Máximo e mínimo. Meus amigos, minhas amigas,
Muito obrigado pela sua atenção. Que Jesus possa nos abençoar e nos inspirar sempre.